E você, como começa a empreender, você tem aquela pegada bem diferente. Ah, vou começar a contratar pessoas. Quando é você e teu sócio, se começou um negócio, você toca uma pegada um pouco diferente. E a partir do momento que você tem essas pessoas junto com você, a coisa muda. E o que que muda? Muda que você tem que começar a tomar decisões. Você tem que contratar pessoas, você tem que demitir pessoas, e não é tão fácil demitir a primeira pessoa. Eu até brinco com o pessoal, falo assim: você lembra da sua primeira demissão? Eu lembro. Para mim é muito claro, porque foi meu primeiro desafio como empreendedor. E dali para frente é realmente como manter o time motivado, como começar a criar uma cultura organizacional, como você conseguir evoluir como pessoa, não somente como empreendedor, como pessoa. Porque geralmente na vida de empreendedores acontece o empreendedorismo. No meu caso foi exatamente nisso. Aconteceu o empreendedorismo. Não veio assim, vou me empreender amanhã. Não, aconteceu o empreendedorismo e quando acontece você não está preparado. Eu acho que na minha época não tinha toda essa bagagem que tem de mercado, todo esse network, esse conhecimento que se tem hoje para gerir um negócio. Na minha época era assim, era começar, você era abrir um CNPJ, começar a contratar pessoas, evoluir uma solução, evoluir um produto ou vender algo. Basicamente, empreender era isso. Hoje não, hoje já está bem diferente. Hoje você tem uma rede de amparo para você começar a ter isso dentro do seu negócio, coisa que no passado não tinha. Então, eu vejo que, eu acho que o primeiro pontapé inicial como empreender é assim, tenha ciência, você vai ter que aprender a lidar com pessoas. E uma dica que eu dou para todos os empreendedores já de início é assim, a regra para quem empreende é 80-20. É 80% racional, 20% emocional. Você é o dono do negócio. Você tem que gerir o seu negócio. Então, pessoas ruins têm que ser demitidas, pessoas boas têm que ser promovidas. Você tem que trabalhar dessa forma. Você só consegue prosperar no negócio tratando dessa forma. O problema é que eu não aprendi isso desde o começo. Isso veio, a maturidade foi vindo do decorrer dos meses, dos anos que você criou o teu negócio. Então, é um pouco diferente. Você vai ter que ganhar essa maturidade. Você não adquire ela do dia para a noite. Não, vou colocar aqui no meu livrinho de cabeceira que tem que ser dessa forma. Não, você vai ter que ganhar essa maturidade para realmente você conseguir fazer dessa forma. Então, você tem que buscar conhecimento, tem que entender, tem que conversar com outros empreendedores, tem que evoluir exatamente nessa linha de assim, eu não estou preparado. Empreender não é ser um gestor. Gestor, todo empreendedor tem que ser um gestor, mas não é ser um gestor para empreender, são elos totalmente diferentes. É, é profundo isso tudo que o Reginaldo está falando, e é engraçado que eu acho que a maioria, posso estar errada, mas tem muitos empreendedores que, na verdade, olham para a cultura como sendo uma coisa muito longa, muito distante, sabe, da realidade deles. Principalmente quando você está começando o seu empreendimento, sua empresa. Não é hora de pensar nisso, vou deixar lá para frente, né, Exato, Mari? depois eu me preocupo, até porque nem sei como e nem por onde começar a fazer uma estruturação ideal de cultura. Nem ao menos sei o que é verdadeiramente a cultura de uma empresa, né? O que ela impacta. O que eu gostaria de puxar aqui para a gente conversar também é essa questão do impacto. Muitas vezes as pessoas param para imaginar que cultura é uma coisa bonitinha, que as startups, por exemplo, trouxeram, sei lá, uma geladeira com cerveja. Piscina de bolinha. Piscina de bolinha é o dia do que você pode trazer o Dia do pet. dog. Exato, que eu acho super legal, porque eu amo pet, mas enfim, trazer o pet no outro dia que você pode trazer a criança para trabalhar junto com você. Tudo isso faz parte de quê? Impacta em quê? Por que que isso foi criado? E como que as empresas podem estar recebendo benefícios como empresa dessas pessoas que têm essa disponibilidade, esses benefícios na frente deles. Então, eu queria que você comentasse, Reginaldo, sobre os impactos que a cultura traz para a VHC, se você quiser citar, inclusive, alguns exemplos que você nos trouxe, que são muito ricos, para que as pessoas entendam o que eu posso pôr no meu dia a dia, O que de dá forma mais prática. certo, né? O que não Isso. dá? O que eu tentei que deu merda? Legal. Eu acho que assim, para começar, eu acho que assim, todo mundo fala assim, tá, mas como criar uma cultura? Ela não se cria, ela já tá ali. A partir do momento que você tem uma concentração de pessoas dentro do negócio, trabalhando de forma linear, você tem uma cultura. Tá, mas como que nasce essa cultura? A gente tem que fazer uma divisão de papéis. O que é o clima e o que é a cultura? Primeiro nasce o clima. Como que é o ambiente de trabalho para se trabalhar? É descontraído, é bagunçado, é extrovertido? Eu acho que o primeiro pontapé inicial é esse. O segundo
a hora que você tem o clima, aí você tem a questão de você vai começar a montar a cultura do seu negócio. Então, mas como que eu crio minha cultura? Como que eu conheço os meus valores? Como que eu tenho meus objetivos? Como que eu tenho meu propósito? Na verdade, isso nasce no day one do empreendedor. A partir do momento que ele abre o negócio, ele já está mais ou menos desenhando isso quando começa a formar esse conjunto de pessoas dentro do seu negócio, lá 10, 15 pessoas. A partir do momento que você tem colaboradores, já começa a se montar esse clima. E a partir do clima, a gente tem a mutação para ter a nossa cultura. E, galera, uma coisa bem importante, não misturem o que é clima e cultura. Na minha visão, são coisas totalmente distintas. O clima é o que você vive dia a dia, é o ambiente de trabalho, como que é aplicado os feedbacks como gestor, como que a companhia circula. A cultura é algo que move o seu negócio, é algo muito inspiracional, é algo muito mais amplo do que a gente imagina. Vou citar até um próprio exemplo. Como que nasceu a cultura Vegasys? A cultura na Vegasys, a gente tinha um clima bem descontraído, empresa familiar, eram amigos, de repente a gente começou a contratar pessoas e foi evoluindo. E a gente sempre teve alguns princípios dentro disso. Quais são os princípios que a gente coloca nisso? Pô, a gente somos resilientes, legal. A gente, um negócio legal que a gente sempre falava é assim, humildade e integridade. São coisas, pô, resiliência, humildade e integridade. Pô, legal. O que mais? Pô, as pessoas estão no centro. Sim, as pessoas estão no centro. Então, a nossa cultura é baseada nisso. Ah, Reginaldo, mas dessas 3 palavras que você falou, nenhuma delas fazem parte dos valores do Vegasys. Por quê? Porque isso está no DNA dos valores. Os valores é o representativo, é o inspiracional. O que está desenhado é o nosso DNA. Por isso que a gente sempre fala, a cultura não é ser feita por valores, ela tem que ser criada um DNA que conta a história daqueles valores. Então a gente tem um DNA bem amplo que as pessoas estão no centro. E ela fala, desde o day one da companhia até o dia atual, o que a gente espera da cultura do nosso negócio e o nosso objetivo. E também acho que conectando a isso, uma coisa bem legal, na Vegasys a gente comemora o aniversário da companhia no dia do primeiro cliente. Porque o produto foi desenvolvido quase um ano antes, e a gente comemora por quê? Porque foi esse dia que foi emitido, a gente contratou o primeiro cliente, ele pagou o primeiro boleto, ele começou a emitir suas notas fiscais lá há 13 anos atrás. E a gente comemora todos os anos essa data como a data do Day One Vegasys. Só que a empresa o CNPJ existia antes, mas foi nesse dia que a gente começou a registrar, esse momento é importante. E um outro ponto, 100 pessoas e 100 clientes, não existe um negócio. Então, a partir da vida do empreendedor, ele tem que entender, cara, você não consegue evoluir o seu negócio sem as pessoas dentro desse negócio, ou seja, então o clima e a cultura é super importante, porque se pegar eu e o Luan lá atrás, quando a gente começou o nosso negócio, eram nós dois. Hoje, são mais de 190 pessoas. E a gente talvez não teria conseguido chegar nem perto de onde a gente chegou se não fossem as pessoas. Então, por isso que é tão importante na vida do negócio essa questão do clima e a cultura do negócio. E também, é o que a gente sempre fala, a conta tem que ser paga, então a gente precisa do cliente. Então, a cultura da companhia é baseada num propósito das pessoas e do nosso cliente. Tanto que o nosso propósito é ajudar o micro e pequeno empreendedor a crescer. E a gente é movido a isso. A nossa cultura é movida a isso. O que dá o norte para o nosso negócio é exatamente nessa linha. E aí todo mundo fica conectado dentro dessa ideia para levar o time, a empresa, né? Para a empresa crescer, para se criar uma cultura. Eu quero...